Deus seja louvado, irmãos. Irmãos, sabemos que passamos dias difíceis na terra, dias como nunca houve, pelo menos na nossa nação brasileira, dias tenebrosos em que o povo de Deus teve que estar muitas vezes dentro de casa, deixamos esses dias de se reunir, congregar. Eu, na comunhão, conversei com um irmão de uma outra nação, de outro país, dos Estados Unidos, e ele pediu para mim, falou: irmão Valdir, de Tanagra, faz um vídeo contando uma obra para nós, faz dia que nós não congrega, não houve uma obra, faz um vídeo. Então, eu senti, irmão, rapidamente de contar uma maravilha. Espero que aonde chegar esse áudio, que sirva de alegria, né, para aqueles que ouvir. Irmãos, eu agradeço a Deus. O Senhor me deu 7 filhos. Ontem completou 3 meses que Deus recolheu minha filha caçula, mais nova, para o reino da sua glória. Com 2 aninhos, fazer 2 anos de idade, o Senhor se comprazeu em recolher. Mas louvo ao Senhor, o Senhor me deu 7 filhos, recolheu a Valentina, ficou 6. 3 casados, todos servem a Deus. Os filhos músicos, filho organista, esposa também organista, em casa tem uma orquestra. Me deu 2 noras, um genro e um casal de neto. 3 netos, mas a mais velha o Senhor também se comprazeu em recolher. Irmãos, eu agradeço a Deus que um dos filhos que o Senhor me deu, eu sempre trabalhei com venda, a maioria do tempo, hoje não, mas sempre quase trabalhei. Numa das viagens que fiz, fiquei alguns dias fora. Quando eu cheguei em casa, meus filhos, que hoje são casados, mas na época ficava com a minha mãe cuidava deles. A minha mãe disse para mim: o teu filho, Pedro, está internado no hospital, muito mal, e precisa que você visita ele. Já fazia 10 dias que eu estava viajando num lugar distante do Brasil, estava no estado do Amapá, quase não conseguia falar com a minha mãe, que ficou com as crianças. Indo ao hospital, irmão, resumindo bastante, chega no hospital, tinha dado meningite, de tantas que tem, deu uma das piores nele. E um médico que cuidava dele era um médico japonês, da minha estatura, não tão alto, um médico novo de idade. Ao chegarmos lá, o médico me abraçou: você é o pai do Pedro, sim. E estou resumindo, coloquei máscara para ver o Pedro. Ele estava entubado, num isolamento, um corredor longo. E ele estava no isolamento, desenganado já da medicina. E naquela noite o doutor falou para mim assim, o japonês: precisa assinar uns documentos para desligar os aparelhos, porque ele só está respirando por causa dos aparelhos. E ele está sofrendo muito. Tem 6 anos de idade, sofre muito. Tem 1% de chance de sobreviver. Se sobreviver, nunca vai falar, nunca vai ouvir, não vai andar, vai ficar numa cama, vegetando, enquanto viver, se sobreviver. Mas não há possibilidade. Então, não assinei o documento, falei para ele: eu vou falar com meu pai. Ele falou: mas você é responsável pelo seu filho, ainda tem que falar com seu pai? Eu falei: vou falar com meu Pai Celestial. Naquela noite congreguei, o Senhor falou: pode assinar, eu vou fazer uma grande obra. No outro dia voltei, irmão, quis despedir do meu filho. Fui com a minha mãe, que está viva, mora aqui em São José dos Campos. E me lembro que num corredor longo, e o doutor foi me consolando, um médico muito educado, japonês, foi me consolando. Quando chegou lá no fim, então tinha uma vidraça, não podia entrar, porque era uma meningite das piores, nós de máscara e tudo, e eu olhei por uma vidracinha, e o doutor conversava com a minha mãe. E eu olhando pela vidraça, ele todo entubado, ele é bem branquinho, estava todo roxo, respirava porque os aparelhos faziam a respiração dele. Dali um pouquinho eu escutei a cama tremer, e eu escutei, irmão, que da boca dele ele falava alguma coisa, mas não dava para entender. Falei: doutor, dá uma olhadinha. Aí o doutor me colocou do lado, colocou o rosto assim,
naquele quadradinho. E de repente ele virou de frente para mim e colocou o ouvido para ouvir. E eu de frente com ele, as lágrimas do doutor foi caindo. E o médico foi chorando. E eu perguntei, doutor, ele faleceu? Por que o senhor está chorando? Ele disse, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse menino só tem 6 anos, ele está estudando? Eu falei, não, doutor. Ele nunca foi na escola. Ele falou, está acontecendo alguma coisa aqui diferente que eu nunca vi na minha vida. Esse menino, ele está falando lá dentro, por isso que eu estou chorando. Deixa eu ouvir melhor. Ele colocou o ouvido de novo e as lágrimas desciam sem parar. E ele disse, ele está falando lá dentro uma linguagem, só que ele está falando em japonês. E eu vou traduzir para você, porque ele era do japonês, era um médico japonês. Eu vou traduzir para você, pai. Ele está dizendo assim, espírito da morte, vai embora agora, porque quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, Deus fez uma promessa, que eu ia nascer, ia crescer, ia ser músico, ia casar, ia ser um homem de Deus na terra. Só que ele está falando isso em japonês. Eu falei, doutor, é que nós serve a Deus. E eu fui na igreja ontem, meu pai mandou assinar o documento para desligar o aparelho. E ele disse que responsabilizaria por uma grande obra que ele ia fazer. Então o senhor não sabe, se ele está falando a linguagem japonesa, é porque o Senhor Deus, que mandou a palavra ontem, o meu pai do céu, acabou de selar ele com a promessa na linguagem japonesa. O médico falou, então ele está expulsando o espírito da morte. Se isso é verdade, ele está expulsando em japonês, mandando embora. Resumindo, para não ficar grande o vídeo, viemos embora, deixamos a criança falando em japonês, o Pedro, o meu filho. Irmão, vim embora para casa, passou na terça ele estava melhor, na quarta melhorzinho, na quinta. Quando fez 7 dias, ele estava dentro de casa, liberto por completo. 6 anos de idade. Quando ele fez 6 anos e meio, irmão, não tinha 7 anos, ele sentiu de se batizar, estava num batismo, já era selado com a promessa. Alguém não queria, mas o ancião que estava nas águas falou, o Deus que selou ele com a promessa, se responsabilizou em dar o dom da linguagem, está chamando, ele pode se batizar. Fez o batismo, eu agradeço a Deus que hoje o Pedro tem 22 anos, é casado, toca sax, é músico da igreja, casado com um organista, uma cara serve de Deus, tem um filhinho, Miguel, que é meu neto, e eu estou glorificando a Deus por essa obra. Aonde esse vídeo chegar, eu espero que essa obra possa alegrar o coração de alguém. E aquilo que parece impossível, o Senhor fará possível. E que ainda que alguém esteja trancado dentro de uma casa, de um quarto, nessa quarentena, sem poder sair, mas o Espírito Santo da graça vai dar uma passada na tua rua, na tua casa, na tua cidade, no teu estado, no país que você mora, para uma grande obra na terra. E o que ele fez com o Pedro, que hoje tem 22 anos, é músico, casado, pai, homem de Deus, fará na tua vida também. Aqui é o irmão Valdir de Tanagra, paz Deus, Deus que abençoe.